Shalom, shalom a todos, a paz do Senhor. Voltando aqui para fazer mais um vídeo para o nosso canal. Dessa feita, nós vamos falar a respeito do que é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Eu sou o professor Aquino, peço aos irmãos que se inscrevam nesse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário, é muito importante para mim aprender com vocês também, que é um aprendizado. E hoje nós vamos falar no livro de Reis, 1 Reis, o capítulo 17, a partir do versículo 8, que diz: Então, esta palavra de Adonai veio a Eliarro: Levante-se, vá a Tisfade, uma aldeia em Sidom, e fique ali. Eu ordenarei a uma viúva dali que cuide de você. Ele se preparou e foi a Tisfade. Chegando ao portão da cidade, viu uma viúva recolhendo alguns gravetos. Ele a chamou e pediu: Por favor, traga-me um pouco de água em um recipiente para que eu beba. Enquanto ela estava indo buscar água, ele gritou para ela: Por favor, traga-me também um pedaço de pão em sua mão. Ela respondeu: Como vive Adonai teu Deus, não tenho nada para cozinhar, apenas um punhado de farinha em uma vasilha e um pouco de óleo na botija. Estou aqui colhendo alguns gravetos, de modo que possa cozinhar algo para mim e para meu filho. Depois de termos comido isto, vamos morrer. Então, aqui está falando a respeito de Eliarro, né? Onde ele estava sendo mantido após ele fazer uma profecia contra o rei de Israel. Ele fugiu e estava sendo mantido por Deus, né, tomando água de um ribeiro, o ribeiro seca, e Deus chama ele e diz que vai providenciar uma viúva para tomar conta dele. Ora, naquele período, uma viúva, né, e uma pobre viúva, era muito difícil manter uma pessoa. Mas vejam o que acontece. Quando ele chega na cidade, no portão da cidade, e vê ela catando os gravetos, ele lhe pede água. E ela se dispõe a lhe dar água. E ele em seguida pede que ela faça um bolo e traga para ele, para que ele possa comer. Ela vai dizer que não tem, porque a única coisa que ela tem dentro de casa é um pouquinho de farinha, é um pouquinho de azeite, e ela ia fazer um bolo para ela, para o filho, e depois não tinha mais nada, não tinha mais nem a quem pedir, não tinha como se socorrer, e o deitar e morrer. Acabou. Mas ele continua dizendo: Eliarro disse à viúva: Não tenha medo, vá e faça o que você está dizendo, mas primeiro use um pouco do que tem. Faça um pequeno pão e traga para mim. Depois faça comida para você e seu filho, porque isso é o que Adonai, o Deus de Israel, diz: A farinha da vasilha não acabará, nem o óleo da botija faltará, até que Adonai mande chuva sobre a terra. Tem muitas pessoas que pregam que Eliarro faz um milagre. Eliarro era um profeta, um homem de Deus, um tzadik, um justo. E o que aconteceu aqui foi que a viúva, ela conhecia a Deus, o Deus de Israel, o Deus que Eliarro servia. E sabia que Deus fazia milagre. Então, como ela não tinha de onde vir nenhum socorro, a única esperança dela estava em Deus. Muitas vezes, Deus coloca-nos nessas condições para ver se realmente nós estamos com o coração voltado para Ele. E ela vai, faz o bolo, traz para ele, e não faltou a farinha na panela, nem muito menos o azeite na botija.
Ou seja, houve uma ação dela em dividir o pouco que ela tinha com um estranho, uma pessoa que ela não conhecia. Ela simplesmente obedeceu, dando do que tinha para o seu irmão, socorrendo o seu irmão. Ele pediu água porque estava com sede, pediu pão porque estava com fome. E ela assim o fez. Fazendo isso, Deus vem em seu socorro e mantém a farinha na panela e mantém o azeite na botija. Essa é o que nós chamamos a lei do retorno. Quantas vezes nós não vimos, né, pessoas nas igrejas só fazendo, né, o chamado bazar, né? Não, é só uma pequena contribuição, é simbólica, é um preço simbólico. Ora, meu irmão, se você tem algo que não usa mais, que não presta mais para você, no lugar de você doar a quem necessita, você vai vender? Eliarro não quis comprar. Ele não deu nada em troca. Ele pediu, porque estava necessitado. E ela deu, ela não vendeu. Ela deu, ela não pediu nada em troca. Ela simplesmente deu do pouco que ela tinha. Então, quando alguém lhe pede alguma coisa, mesmo que seja pouco, será que você tem dividido com o seu irmão? Nós vamos ver que Hebreus capítulo 3, versículo 13 e 2, Hebreus 13 e 2, né? Que também nos fala, nos remete a isso. Não se esqueça de serem amigáveis para com os de fora, porque, procedendo dessa forma, algumas pessoas, sem saber, receberam anjos. Lembre do que estão sendo maltratados nas prisões, como se vocês estivesse lá com eles e fosse pessoalmente torturado. Então, aqui, a carta aos Hebreus, é lembrado que você seja uma pessoa que hospitaleira, porque muitas pessoas têm hospedado anjos que não sabem que são anjos que vieram para lhe socorrer. Como aquela mulher não sabia que Eliarro, era o profeta. Né? E em Mateus, no capítulo 25, no versículo 34, ó, deixa eu ver aqui se realmente é isso. Versículo 34 de Mateus, capítulo 25. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venha o bendito do meu Pai, receberem sua herança, o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram comida. Tive sede e me deram algo para beber. Fui estrangeiro e me trataram como alguém convidado. Necessitei de roupas e vocês as providenciaram. Estive doente e cuidaram de mim. Estive preso e me visitaram. Então, as pessoas que realizavam a vontade de Deus responderam: Senhor, quando vimos com fome e alimentamos, ou com sede lhe demos algo para beber? Quando vimos como estrangeiro e recebemos o necessitado de roupas e lhe demos de vestir? Quando o vimos doente ou preso e fomos visitá-lo? O rei lhe respondeu: eu lhes digo que todas as vezes que vocês fizeram essas coisas, algum destes meus irmãos menos destacados o fizeram a mim. Então, quando você faz algo, quando você dá um prato de comida, quando você dá uma moeda, muitas vezes alguém passa por você, pede uma moeda para comprar um prato de comida e você só tem, vamos dizer, R$1, mas você não tem coragem de tirar 50 centavos e dividir com aquele irmão.
Você não tem essa coragem de fazer isso. E o que é que Deus diz? Que aquele que ama a Deus, né, de verdade, ele ama o próximo como a si mesmo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu jamais irei querer que meu próximo passe fome, pois eu também não quero passar fome. Essa é a lei que funciona, é a lei do retorno, e ela funciona. Ela não falha. Mateus 22, 37 também fala a respeito do assunto. Ó. Não vou me alongar muito, porque o vídeo já está um pouco longo. Mateus também fala do assunto. Vamos ler aqui Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas. Bem rapidinho aqui, para nós lermos Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aqui está claro a lei do retorno. Não se iludam, ninguém faz Deus de bobo. A pessoa colhe o que semeia. Então, aquilo que você semeia, você colhe. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Se você planta bondade, você vai colher bondade. Se você planta algo mal, espere que o mal vai acontecer, sim. Isso aí é, sem dúvida, a lei do retorno, ela prevalece, ela continua. Todas as vezes que você prepara, você dá algo a alguém, pode ter certeza absoluta que Deus vai preparar um anjo para que na sua necessidade você possa ser atendido. Deus vai preparar exatamente alguém para lhe socorrer naquela necessidade. Quem nunca chegou, por exemplo, numa repartição em determinado local e de repente alguém, você está com dificuldade para resolver um assunto e alguém se levanta lá, você nem conhece, e vem, lhe pega pela mão e lhe trata muito bem, resolve o seu assunto e você sai maravilhado, dizendo, mas que pessoa boa, como é que essa pessoa fez isso para mim? Faça o seguinte, se isso acontecer com você, preste atenção na sua vida, dê uma olhada para trás na sua vida, se um dia você não fez também isso com alguém, se um dia você não ajudou alguém, com certeza absoluta você fez isso por alguém, você ajudou alguém e Deus preparou aquela pessoa para naquele dia também te ajudar. Então fique com essa palavra, reflitam nessa palavra, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo para o mundo que se vive para a vida eterna. Que Jesus, Yeshua, te abençoe, te guarde, te proteja, você e sua família. Shalom, shalom, fique com Deus.